Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, o seu informativo diário com notícias resumidas e atualizadas. É para você que segue o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/. Paulo Maciel da Rádio, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Web Jornal do Paulo Maciel de domingo, dia 8 de agosto de 2021, dia de São Domingos. São Domingos Gusmão, Santo Emiliano, Santo Miro ou São Miro, São Leônidas e a 19ª Semana do Tempo Comum. Temos outras comemorações que nós vamos falar daqui a pouco para vocês, né, nesse domingo. Mas antes, deixa eu falar aqui que a fase da Lua, que começa hoje, é a fase da Lua Nova, às 10 horas e 50 minutos. Dia 8 de agosto, Lua Nova, às 10h50. Estamos no 220º dia do ano, ou seja, 220 dias já se passaram, ou estão se passando. Estação do ano é o inverno, aliás, muito frio em Colatina, até com alguma chuva típica de verão, de inverno, aquela chuva fininha e fria, chuviscos, né, tipo uma garoa. No sábado eu já pude enfrentar essa chuva, na sexta-feira também. Então, só para informar a vocês que ainda estamos no inverno, inclusive, olha, me perdoe, mas eu estou meio resfriado, justamente porque a temperatura caiu bastante em Colatina. Então, olha, já estou até com meu lenço aqui. Vocês me perdoem, mas a temperatura caiu enormemente na Princesa do Norte do Espírito Santo. Bem, é o Dia dos Pais neste domingo, Dia das Vocações Matrimoniais, e é o início da Semana Nacional da Família e o Dia Mundial do Pedestre. Comemora-se o Dia Nacional do Combate ao Colesterol, encerramento das Olimpíadas de Tóquio 2020. Temos aqui, deixa eu ver, o valor do salário mínimo, R$ 1.100, salário mínimo nacional, taxa Selic 5,25% ao ano. Temos também a inflação medida pelo IPCA em 12 meses, 8,35%. Deixa eu ver se eu já vou falar logo sobre as missas, né? Porque o domingo é dia de missa para o católico, né? O católico, que é a maior parte dos cristãos no Brasil. Então vamos falar da missa? Vamos lá. Missa do Dia dos Pais e vocações matrimoniais neste domingo. Olha, o pároco da Catedral de Colatina já anunciou que os fiéis devem preferencialmente participar das missas presenciais. Já foi o tempo em que a recomendação era assistir a missa via web. Agora é presencial, porque inclusive só há 3 missas sendo transmitidas pela web na Paróquia Sagrado Coração de Jesus. É a missa das 9 horas de domingo e das 19 horas da segunda e da quinta-feira. Neste domingo é dia de missa de preceito para o católico. Na catedral são oficiadas 3 missas às 7 horas, 9 horas e 19 horas. Na Igreja Matriz Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano, são 4 celebrações eucarísticas, 7, 9, 17 e 19 horas. Na paróquia Nossa Senhora da Glória, em Vila Lenira, também tem missas. Eu não sei só quais são os horários, mas eu estarei na missa das 19 horas neste domingo, na paróquia Nossa Senhora da Glória, em Vila Lenira, bairro Vila Lenira, em Colatina. Bem, é o início da 19ª Semana do Tempo Comum, e este é o tema: e o pão que eu darei é a minha carne. Palavras de Jesus,
né? Tema do evangelho deste domingo. É o dia de São Domingos de Gusmão, dia dos pais, dia das vocações matrimoniais, dia do início da Semana da Família. Deixa eu ver se eu tenho aqui um resumo sobre esse domingo. Eu tenho um texto do Frei Jean Paulo Andrade. Vamos ver o que ele fala? Acho que é importante, quanto mais informação, melhor. Eu sou o pão da vida. É isso que diz Jesus de si mesmo, causando revolta e murmúrio entre os judeus. Atitude essa, porém, porque ainda eram incapazes de ver a divindade de Cristo. Jesus indica aos discípulos que ele é o verdadeiro alimento. Está implícito nesta palavra o mistério da Eucaristia. Comer desse pão indica coparticipar da humanidade de Jesus, para assim poder elevar-se à divindade do Senhor. Alimentar-se de Jesus pressupõe preencher-se dos mesmos sentimentos do Filho, transformar-se em outro Cristo. O mundo pode oferecer muitos outros alimentos, mas nenhum poderá saciar a fome de paz, justiça e do amor. Jesus é o pão que plenifica para a vida eterna. Quem já esteve junto dele já não sente mais fome e sede. Então, é o 19º domingo do tempo comum. O tema eu já falei, e o pão que eu darei é a minha carne. Então, nós temos as leituras do dia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos do 4º ao 8º. Salmo 33. Segunda leitura é a carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 30. E também capítulo 5, versículo 2. O Evangelho é o de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 6, versículo 41. E o grande homenageado nesta missa, logicamente, além do Cristo Jesus, serão os pais, que é uma vocação importante para a Igreja, a vocação de pais. Recentemente tivemos homenagens às mães e agora temos também homenagens aos pais. É importante a gente lembrar tanto da mãe como do pai, né? Agora deixa eu falar aqui, eu tenho várias informações. Eu quero falar primeiro das Olimpíadas, né? Então vamos lá. Depois eu vou falar da vitória do Brasil, seleção masculina, que conquistou o ouro. Mas antes, eu quero fazer um resumo aqui. Olimpíadas de Tóquio. O Brasil garante nesta edição o maior número de medalhas em Jogos Olímpicos. Atletas já superaram as 19 medalhas do Rio 2016. Incentivo do governo está presente no dia a dia de 242 esportistas que recebem o Bolsa Atleta. Vamos lá, então. Os Jogos Olímpicos de Tóquio encerram-se neste domingo, dia 8 de agosto de 2021, com a marca de ter garantido ao Brasil o melhor desempenho em Olimpíadas. O número de medalhas já superou a dos últimos Jogos do Rio, em 2016, quando foram 19. O Brasil tem isso até a sexta-feira, hein? 16 medalhas conquistadas, mas já conta com outras 4 garantidas, faltando apenas definir a cor. Das 16 medalhas conquistadas no Japão até o momento, até a sexta-feira, esse texto, das 16, 15 tem a participação de atletas que têm o apoio do Bolsa Atleta, programa do governo federal, que é considerado um dos maiores do mundo de patrocínio individual. Do grupo de convocados para os Jogos Olímpicos, 242, 80%, fazem parte do programa. Na sexta-feira, dia 6 de agosto, a seleção feminina de vôlei
venceu o jogo da semifinal contra a Coreia do Sul e avançou para a final. Importância do incentivo. Olha, medalha de bronze do atletismo no salto com vara, Thiago Braz, que é apoiado pelo Bolsa Pódio, principal categoria do Bolsa Atleta, destacou a importância do apoio. Vamos ver o que ele diz, porque é importante saber o que os atletas pensam. Eles fazem investimento pensando no atleta, pensando em crescer o esporte, crescer as pessoas, crescer o nosso país e desenvolver, observou. O boxeador Abner Teixeira, medalha de bronze na categoria peso pesado, recebe o Bolsa Atleta na categoria internacional e participa do programa de atletas de alto rendimento das Forças Armadas no Exército Brasileiro. Ele também destacou o peso do apoio do Bolsa Atleta no esporte. Posso falar, meu primeiro patrocínio foi o Bolsa Atleta. Quando eu não tinha apoio, não tinha nada. Fui campeão brasileiro e aí ganhei dinheiro do Bolsa Atleta. Me permitiu não ficar louco procurando emprego e me dedicar somente ao esporte. Com a ajuda do Bolsa Atleta, fui melhorando, caminhando, até entrar para o Exército. Eles que me ajudaram nessa escada até chegar ao alto rendimento e até chegar aos Jogos Olímpicos, afirmou ele. Esportes. Estreantes são destaque. O surf, o skate, dois esportes estreantes nas Olimpíadas de Tóquio, reforçaram o quadro de medalhas do Brasil. Então, são dois esportes aí que deram, né, mais robustez ao quadro ao quadro de medalhas. Do surf veio uma medalha de ouro com o Ítalo Ferreira, que recebe o Bolsa Pódio. Já o skate estreou com 3 pratas, 2 delas de esportistas do Bolsa Pódio, Pedro Barros na categoria Skate Park e Kelvin Heffer no Skate Street. A outra medalhista, Raíssa Leal, com 13 anos, não integra o programa. Então, a Raíssa não integra o programa. A idade mínima, deixa eu ver, tem o problema da idade mínima para fazer parte do Bolsa Atleta é 14 anos. Pedro Barros afirmou que as medalhas trouxeram visibilidade para o skate e a expectativa é que o esporte receba mais incentivos. Queremos mais pistas de skate, queremos mais crianças em cima do skate e essa mudança de vida que o skate foi para mim e para outras pessoas também, eu espero para os outros. A gente batalha para que consiga esse espaço. Uma pista de skate só vai fazer o bem para a nossa sociedade, para qualquer comunidade, para qualquer criança, mãe e pai, porque muda a vida de um todo, disse ele. 5 modalidades esportivas foram incluídas nesta edição das Olimpíadas. Vamos ver então quais são essas 5? Deixa eu ver aqui, porque isso tudo é importante, já que as Olimpíadas estão terminando hoje. Deixa eu ver, as 5 modalidades: o surf, o skate, o beisebol, softball, o karatê e a escalada. Bem, a cerimônia de encerramento é hoje, hein? Neste domingo, dia 8 de agosto de 2021. A porta-bandeira do Brasil, na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Tóquio neste domingo, já foi escolhida. Será a ginasta Rebeca Andrade, primeira atleta mulher brasileira a ganhar 2 medalhas numa mesma edição dos Jogos. Ela subiu ao pódio nos Jogos de Tóquio com o ouro no salto e a prata no individual geral. Apoio do governo federal. Para o Bolsa Atleta, o Ministério da Cidadania assegurou para 2021 um orçamento de 145 milhões e 200 mil reais. Somente pelo edital lançado em janeiro deste ano, o Ministério apoia 7.197 atletas olímpicos e paralímpicos
pelas categorias atleta de base, estudantil, nacional, internacional, olímpica, paralímpica. É a maior quantidade de atletas atendidos na história do programa. O governo federal é o maior patrocinador do esporte olímpico e paralímpico do país, com um investimento anual superior a 750 milhões de reais. Neste valor estão abrigados o tripé que hoje representa a maior fonte de investimento do esporte brasileiro, formado pela Lei das Loterias, Bolsa Atleta e Lei de Incentivo ao Esporte. Vamos ver aqui os medalhistas até a sexta-feira, porque depois eu vou falar sobre a seleção brasileira, que sagrou-se mais uma vez campeã. Então depois eu vou falar sobre a seleção brasileira, mas agora nós vamos falar sobre as medalhas conquistadas até a sexta-feira. Vamos lá, porque são muitas, hein? Vamos lá, confira os vencedores. Vamos conferir aqui. Ana, deixa eu me preparar aqui. Ana Marcela Cunha, maratona aquática. Ela recebe o Bolsa Pódio e é integrante do programa de atletas de alto rendimento das Forças Armadas pela Marinha. Ítalo Ferreira, surf, recebe o Bolsa Pódio do governo federal. Rebeca Andrade, medalha no salto de ginástica artística, recebe o Bolsa Pódio do governo federal. Martine Grael e Caena Kunze, vela, recebem o Bolsa Pódio do governo federal. Caena Kunze faz parte do programa de alto rendimento das Forças Armadas na Marinha do Brasil. Medalha de prata, Pedro Barros, skate park, recebe o Bolsa Pódio do governo federal. Kelvin Heffer, skate street, recebe o Bolsa Pódio do governo federal. Raíssa Leal, skate street, com 13 anos, não integra o programa. A idade mínima para fazer parte do Bolsa Atleta é 14 anos. Rebeca Andrade, medalha de ginástica feminina individual geral, recebe o Bolsa Pódio do governo federal. Medalha de bronze agora. Abner Teixeira, boxe, peso pesado, recebe o Bolsa Atleta na categoria internacional e participa do programa de atletas de alto rendimento das Forças Armadas no Exército Brasileiro. Alisson dos Santos, atletismo, 400 metros com barreiras, recebe o Bolsa Pódio do governo federal. Faz parte do programa de alto rendimento das Forças Armadas na Marinha do Brasil. Brutus, como é que é o nome dele? Bruno Fratos. Bruno Fratos, natação nos 50 metros livre, recebe o Bolsa Pódio do governo federal. Daniel Carnin, judô na categoria meio leve, até 66 quilos, recebe o Bolsa Pódio do governo federal. Faz parte do programa de alto rendimento das Forças Armadas na Marinha do Brasil. Fernando Scheffer, natação nos 200 metros livre, recebe o Bolsa Pódio do governo federal, faz parte do programa de alto rendimento das Forças Armadas no Exército Brasileiro. Luísa Stephanie e Laura Pigossi, dupla de tênis. Luísa Stephanie recebe Bolsa Atleta Internacional do governo federal. Mayra Aguiar, judô na categoria meio pesado de até 78 quilos, recebe o Bolsa Pódio do governo federal. E Thiago Braz, salto com vara, recebe o Bolsa Atleta na categoria pódio. Então, são essas as informações. E agora nós vamos passar para o Brasil. Mais um ouro para o Brasil, que foi no futebol masculino. Então, vamos lá? Brasil derrota a Espanha e a bicampeão olímpico no futebol em Tóquio. O Brasil chega a 7 ouros nesta edição e iguala o seu desempenho
na Rio 2016, com dose extra de emoção. Vamos lá, a notícia completa, hein? Pelo menos os dados mais importantes. Com dose extra de emoção, o Brasil venceu a Espanha por 2-1 na manhã de sábado, dia 7 de agosto de 2021, em Yokohama, no Japão. E assim o Brasil garantiu o segundo ouro consecutivo do futebol masculino em Jogos Olímpicos. O herói da final foi o atacante Malcom, que entrou na prorrogação e decidiu. Com o resultado, o país somou seu 7º ouro nos Jogos de Tóquio, igualando o desempenho no Rio 5 anos atrás. Uma grande expectativa foi gerada numa cobrança de pênalti a favor do Brasil. No entanto, o capixaba Richarlison chutou por cima do gol, desperdiçando a chance de abrir o placar. Porém, não demorou para o Brasil conseguir, enfim, sair na frente. Nos acréscimos da primeira etapa, Daniel Alves salvou um cruzamento de Claudinho, que sairia para a linha de fundo. A bola subiu e Matheus Cunha ganhou dos zagueiros espanhóis para dominar e chutar com precisão no canto esquerdo do goleiro. 1-0. Opa, o Brasil então fez o seu primeiro gol. A Espanha marcou aos 16 minutos do segundo tempo. Soler cruzou da direita e Oyarzabal, de primeira, finalizou longe do alcance do goleiro Santos. Na prorrogação, o técnico brasileiro André Jardine substituiu Matheus Cunha por Malcom, jogador que foi decisivo. O lance do gol aconteceu aos 4 minutos do segundo tempo da prorrogação. Malcom recebeu o lançamento longo pela esquerda, passou pela marcação ao dominar a bola e saiu de cara no gol. Ele tocou na saída do goleiro para dar a vitória e o ouro ao Brasil. Parabéns ao Brasil! 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 Zil, 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 zil. Brasil! 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 Olha o Brasil aí! Olha o Brasil aí! Olha o Brasil aí! Brasil! 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 É, gente. Brasil, então, bicampeão nas Olimpíadas. Bicampeão olímpico no futebol em Tóquio. Parabéns a todos os jogadores. Vamos agora a outras notícias. Vamos passar, já chega de Olimpíada. Eu falei muito sobre Olimpíada, né? Agora vamos lá, vamos falar sobre ação policial. Se esse resfriado me deixar, né? Porque, como eu já disse, aqui em Colatina está fazendo muito frio e eu sou um pouco alérgico. Esse frio atingiu minhas narinas. Mas vamos em frente, porque é a nossa missão aqui, informar. Polícia Militar apreende armas, cumpre mandado de prisão e recupera veículo em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. Policiais militares do 9º Batalhão realizaram diversas ações, dentre elas a apreensão de drogas, cumprimento de mandado de prisão e recuperação de veículo durante patrulhamento realizado no município de Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado do Espírito Santo. Policiais abordaram, no centro de Cachoeiro, o indivíduo com mandado de prisão por crime previsto na Lei Maria da Penha. No bairro Vilagem da Luz, os policiais localizaram... Vamos ver aqui o que aconteceu nesse bairro, né? Policiais localizaram o veículo Toyota Etios, cor branca, com placa fria, mas ao verificarem o chassi, constataram restrição do furto e roubo. No Aquidauã, policiais visualizaram 2 indivíduos, sendo que um, ao perceber a presença da guarnição, arremessou uma bolsa dentro do rio e empreendeu fuga. Um menor foi abordado sem nada de ilícito encontrado. Foi liberado no local, então. Na bolsa arremessada no rio, no entanto,
Foram apreendidas 60 pedras de crack e R$ 80 em espécie. Ninguém foi detido. O detido e os... Bem, aqui a polícia está informando que ninguém foi detido, né? Pelo menos, eu acho que talvez nesta última ocorrência ninguém foi detido. Mas uma pessoa sim foi detida e os materiais apreendidos foram encaminhados ao plantão policial local. Vamos ver, tem uma outra notícia também aqui de apreensão de veículos, só que foi uma bike. Policiais recuperaram bicicleta roubada e detêm suspeito. Policiais militares do 6º Batalhão da Polícia Militar obtiveram êxito na detenção de um suspeito de roubar uma bicicleta no município da Serra, na região metropolitana da Grande Vitória, no Espírito Santo. Durante o patrulhamento na BR-101, próximo a Carapina Grande, policiais receberam a denúncia de que um suspeito de roubar uma bicicleta estaria nas imediações. Ciente das características, o suspeito foi localizado e abordado, sendo recuperada a bike, fruto do crime. Em uma outra ação, foi avistado o momento em que 2 suspeitos fugiram ao notar a aproximação da viatura. Na fuga, foi deixada para trás uma sacola com 252 buchas de maconha. Minha nossa! O suspeito detido e materiais apreendidos foram encaminhados à 3ª Delegacia Regional Serrana. Ações policiais aí na Serra e também em Cachoeiro de Itapemirim. Vamos aqui às manchetes do jornal A Tribuna, que circula de forma impressa e também online. De forma impressa, o capixaba pode encontrar o jornal nas bancas de jornais e revistas, nas lanchonetes, nas panificadoras, padarias e alguns outros estabelecimentos e nos jornaleiros que vendem nas ruas. Tem alguns jornaleiros que vendem nas ruas. Quando eu estou em Vila Velha, eu gosto de comprar o jornal A Tribuna na Avenida Luciano das Neves, próximo do Perim, já que meus familiares moram aí nas imediações. Vamos lá, então. Manchetes do jornal A Tribuna. Qual a edição que eu tenho aqui? É de sexta-feira, 6 de agosto de 2021. Exame descarta que Clarinha seja criança sequestrada. Lições das Olimpíadas para a Vida. AT2. Banquete de delícias para o paizão. Futebol. Fla troca músicos e não desafina. O time reserva do Flamengo venceu o ABC por 1-0 com gol de João Gomes e confirmou a classificação na Copa do Brasil em jogo dominado pelo rubro-negro. É uma legenda de fotografia de capa do jornal da sexta-feira. Bacana, né? O Flamengo então venceu o ABC por 1-0 e está na próxima fase da Copa do Brasil. Outra notícia: casal assassinado pelo filho. Pastores vão a apartamento limpar mensagens e orar. Raquel e Paulo foram mortos a facadas pelo próprio filho, um estudante de medicina. Tem uma legenda de foto de capa aqui, né? Uma foto na capa do jornal. Vocês podem verificar, quem tiver acesso ao jornal de sexta-feira. Nova escola e empresa aérea abrem 334 empregos e aceitam currículos. Economia de até R$ 200 na conta de luz com troca de eletrodomésticos. Bandidos fingem ser servidores do INSS e dão golpes em aposentados. Vigaristas usam cartas, e-mail, telefone ou mensagens de celular para conseguir dados dos segurados. Especialista afirma que golpes estão cada vez mais comuns e orienta que aposentados busquem canais oficiais do INSS. Deixa eu ver aqui. Painel auxiliares de Jair Bolsonaro buscam meio termo com ministros do STF sobre urnas e o voto impresso. Após mais de 40 dias, corpo de afogado é encontrado em Colatina. Olha essa notícia, gente. Não sei se vocês que estão assistindo ao web jornal do Paulo Maciel se lembram
que um homem se afogou em Colatina mais de um mês atrás e o corpo sumiu de repente nas águas. Os bombeiros fizeram buscas, mas não foi encontrado o corpo. Agora sim, foi encontrado um corpo que deve ser desse homem que se afogou, né, na Avenida Beira Rio, em Colatina. Vamos à informação que nós temos aqui, então. O corpo de um homem foi encontrado no Rio Doce, no bairro Barbados, em Colatina, na sexta-feira, dia 6 de agosto de 2021. O cadáver deve ser de Eunatan Queiroz Feitosa, que desapareceu nas águas do Rio no dia 19 de junho de 2021. Familiares compareceram ao local e reconheceram o traje que ele usava. Ele tinha 35 anos e entrou no rio para buscar uma bola de futebol quando afogou-se e morreu. O corpo, que estava a 7 quilômetros do local da tragédia, será encaminhado para o Departamento Médico Legal DML de Vitória, onde será identificado e será informada a causa da morte. O prazo é de 10 dias para o término dos trabalhos periciais. Agora temos informações da pandemia mais leve em Colatina. O governo do estado divulga o 67º mapa de risco Covid-19. Vamos a essa informação? Então, vamos lá. O governo do estado anunciou na sexta-feira, dia 6 de agosto de 2021, o 67º mapa de risco Covid-19, que terá vigência de segunda-feira, dia 9 de agosto, até o domingo, 15 de agosto de 2021. Dos 78 municípios capixabas, 74 estão classificados em risco baixo e apenas 4 em risco moderado. Não há mais municípios classificados em risco alto. A matriz de risco de convivência considera no eixo de ameaça o coeficiente de casos ativos por município dos últimos 28 dias, além da quantidade de testes realizados por grupo de 1.000 habitantes e a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias. O eixo de vulnerabilidade considera a taxa de ocupação de leitos potenciais de UTI exclusivos para o tratamento de Covid-19, ou seja, a disponibilidade máxima de leitos para tratamento da doença. A estratégia de mapeamento de risco teve início em abril do ano passado. O mapa de risco segue, segundo o governo do estado, as orientações dos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde e recomendações da equipe de especialistas do Centro de Comando e Controle, CCC, Covid-19 no Espírito Santo, composto pelo Corpo de Bombeiros, Militar, Defesa Civil, Secretaria Estadual de Saúde, a CESA, Instituto Jones dos Santos Neves e Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES. As decisões adotadas pelo governo do estado seguem parâmetros técnicos. Confira a classificação de todos os municípios capixabas. Vamos lá. Risco baixo, Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alfredo Chaves, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Viváqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iuna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Soretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha e Vitória. No risco moderado são apenas 4 municípios: Alegre, Alto Rio Novo, Ibiraçu e São José
do calçado. Operação Sentinela combate o crime do Espírito Santo. 4 dos criminosos mais procurados do estado do Espírito Santo foram presos na Operação Sentinela. Foram centenas de presos entre cumprimentos de mandados de prisão em flagrante. Entre cumprimentos de mandados e prisões em flagrante. Grande quantidade de entorpecentes também foi apreendida. A informação é do comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Douglas Caos. Olha, o que tem de entorpecente não é fácil, gente. Puxa vida. Infelizmente, o entorpecente é a destruição do mundo. Começa destruindo o indivíduo, depois destrói a família e destrói a sociedade. E há muita aceitação, às vezes, entre algumas camadas da sociedade. Muita aceitação da droga, do alucinógeno. Inclusive, há pessoas aí esquerdofrênicas, muitas delas, que defendem até o uso legalizado do entorpecente. Pelo amor de Deus. Sociólogos defendendo, professores. Gente, é a destruição do mundo. Será que ninguém tem uma mente aberta para ver isso, não? Isso só causa destruição. Ainda bem que a polícia faz o seu trabalho, né? Assalto na Praia da Costa. Um assaltante roubou mulheres na Praia da Costa, em Vila Velha, no Espírito Santo, na sexta-feira, mas acabou detido por um policial militar que estava de folga. O major ou a major? Ah, sim, é uma mulher, uma oficial. A major PM Samiramis disse que o policial percebeu que algo errado acontecia e interveio com sucesso. Uma das vítimas era uma vendedora que conseguiu seu intento, ou seja, ir tomar vacina em Cariacica contra a Covid-19. Quer dizer, mesmo com o assalto, ela conseguiu realizar os seus propósitos no dia. Foi até Cariacica e tomou a vacina, estando ainda na Praia da Costa. Os telefones celulares das vítimas foram recuperados. Uma outra vítima ficou com a boca ferida. O ladrão tem 21 anos e foi levado para a delegacia de Vila Velha, Espírito Santo. Parabéns ao policial, né? Policial que não estava de trabalho, mas percebeu a ação criminosa e praticamente solucionou o caso. Assaltante deixa carro de aplicativo após acabar o combustível. Ele abandonou o carro. Ele estava pensando que ia longe, né? Mas o motorista de aplicativo tinha colocado pouca gasolina. Não deu para o ladrão ir muito longe, não. Vamos lá? Vamos a essa notícia? Criminosos pediram carro de aplicativo se passando por passageiros comuns. O veículo ficou sem gasolina durante o assalto e os bandidos fugiram. Eles deram um sinal com as mãos, Foram na estrada, lá na rodovia, deram um sinal com as mãos, dizendo que perderam o celular. O motorista aceitou a corrida, mas em determinado momento, um dos suspeitos assumiu a direção do carro após anunciar o assalto. Quando a gasolina acabou, os criminosos deixaram o carro para trás. O celular do motorista foi levado, mas eles deixaram-no cair e assim foi encerrado o episódio que poderia ser trágico, mas não foi. Então, é engraçado. É engraçado porque, graças a Deus, não houve algo de mais grave. Houve, logicamente, o sufoco que passou esse motorista, mas nada de grave. O carro foi devolvido, eles abandonaram o carro quando acabou a gasolina e não houve ninguém ferido, mas é impressionante, né? O que tem de ladrão, de assaltante na Grande Vitória não está fácil. Agora vamos falar essa notícia aqui que é muito importante, notícia de nível nacional. Câmara aprova projeto que permite a privatização dos Correios. Deixa eu hidratar minhas pregas vocais. A proposta autoriza
a exploração pela iniciativa privada de todos os serviços postais. A Câmara dos Deputados aprovou, deixa eu ver que dia que foi a aprovação, foi na última semana, hein? Nós já estamos no domingo, domingo é uma nova semana, então foi na semana passada, foi na quinta-feira, esse projeto de lei número 591/21 do Poder Executivo Federal, esse projeto foi aprovado, autorizando a exploração pela iniciativa privada de todos os serviços postais. A proposta estabelece condições para desestatização da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a AECT, e remete à regulação do setor à Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. A matéria será enviada ao Senado. Atualmente, a iniciativa privada participa da exploração dos serviços postais por meio de franquias, mas os preços seguem tabelas da AECT, que detém o monopólio dos serviços como a carta e telegrama. Entretanto, já existe concorrência privada para a entrega de encomendas, por exemplo. Segundo o substitutivo aprovado do deputado Gil Cotrim, do Republicanos do Maranhão, o monopólio para carta e cartão postal, telegrama e correspondência agrupada continuará com a AECT por mais 5 anos, podendo o contrato de concessão estipular prazo superior. Correspondência agrupada ocorre quando vários objetos estiverem reunidos em um único despacho postal e ao menos um deles for sujeito a monopólio estatal, caso dos malotes, por exemplo. Na exploração dos serviços postais em regime privado, os parlamentares optaram por resumir os princípios da livre economia à Lei Geral de Telecomunicações, consagrando como regra a liberdade econômica, inclusive a de preços, afirmou Cotrim. Vamos ver mais uma complementação desse texto sobre a venda, né? O texto fixa condições para a desestatização da empresa, como a prestação dos serviços com abrangência nacional, contrato de concessão com modicidade de tarifas para os serviços postais universais e mudanças do nome para Correios do Brasil. Além disso, a nova empresa não poderá fechar agências essenciais à prestação do serviço postal universal em áreas remotas do país, segundo o disposto no contrato de concessão, e deverá manter serviços de caráter social realizados pela estatal atualmente. Quanto aos empregados, Cotrim propõe que eles não poderão ser demitidos sem justa causa por 18 meses depois da venda da empresa e deverão contar com plano de demissão voluntária, o PDV. A adesão ao PDV poderá ocorrer dentro de 180 dias da desestatização, com indenização igual a 12 meses de salário, manutenção do plano de saúde também por 12 meses e plano de requalificação profissional. Serviço Postal Universal. O substitutivo aprovado define como serviço postal universal o telegrama, a carta e o impresso simples ou registrados, o objeto postal, a encomenda, sujeito à universalização com dimensões e peso definidos pelo órgão regulador e outros objetos definidos pelo executivo com base na essencialidade do serviço. Tem mais informação? A cada 5 anos, o que vai acontecer a cada 5 anos? O Poder Executivo deverá revisar quais serviços continuarão a fazer parte do serviço postal universal, em razão da sua essencialidade, com base no relatório Anatel. Anatel é a Agência Nacional de Telecomunicações. Caberá à agência definir as tarifas, seus reajustes e revisões, podendo ser diferenciadas geograficamente com base no custo do serviço, na renda dos usuários e nos indicadores sociais. Acho que é isso, né? Informação importante, está autorizada, pelo menos na Câmara Federal, a privatização dos Correios, né? Então, já foi aprovada na Câmara.
e agora vai para o Senado Federal, né? O Senado também vai fazer a sua análise. Bem, hoje é domingo já falei para vocês, é dia de missa para os católicos, missa de preceito, e é dia dos pais também. Deixa eu ver qual a informação que nós temos para passar sobre este domingo. Deixa eu ver se a igreja aqui informa sobre algo especial, além dessas informações que eu já passei. Mas sempre tem alguma informação. Deixa eu ver aqui. Estou procurando alguma informação que eu ainda não passei sobre o domingo. É o 19º domingo do tempo comum, tá? Na Igreja Católica Apostólica Romana. É dia dos pais, já falei também. Dia das vocações matrimoniais e início da Semana da Família. O informativo que eu tenho aqui da igreja não traz muitas novidades, além daquilo que eu já falei, né? Não traz, não. Então, chegamos ao fim do Web Jornal do Paulo Maciel, edição deste domingo, 8 de agosto de 2021. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês, meus amigos e amigas. Uma boa missa para quem vai à missa, o católico, e para quem vai ao culto, à pregação, à reunião, como os meus amigos e irmãos separados evangélicos. Bom culto para vocês, boa reunião, boa pregação, tá bom? Um abraço a todos que acessam o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/.